Nelson Osseri ou Vinícius Gratti. TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, o padre Marco Antônio Amistalden, pároco da paróquia Santana do distrito de Sousas, daqui de Campinas, por proposição do vereador Paulo Haddad. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e para presidir esta reunião solene, o vereador Paulo Haddad. Convidamos a todos, neste momento, a receberem nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam o padre Marco Antônio Amistalden. Com a palavra, o vereador Paulo Haddad para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse plenário. É um prazer recebê-los, amigos do Padre Marco. Padre Marco Antônio Amistalden, o pároco da igreja, da paróquia de Santana, da igreja de Santana, um amigo muito querido. Público que nos assiste pela TV Câmara. Eu declaro aberta essa presente reunião solene de entrega de título de cidadão campineiro pela Câmara Municipal de Campinas. Obrigado, vereador. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, honra para o que ostentas estrelado, e tira o verde louro desta flâmula, paz, novo futuro e glória no passado. Nas sienes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado desta noite, o deputado federal Alex Fontaine e a desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, neste momento, o vereador Paulo Haddad, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Mais uma vez, muito boa noite a todos.
É um prazer, uma honra, motivo de muito orgulho tê-los aqui. Alguns amigos de Souzas, sejam todos muito bem-vindos. Padre Marco Antônio Amstalden, satisfação em poder, na noite de hoje, entregar o título de cidadão campineiro a esse amigo querido, eu assim posso dizê-lo, porque essa nossa empatia, ela foi logo à primeira vista e as coisas, elas caminham, né, para que nós nos conheçamos cada vez melhor e tem sido assim a nossa convivência. E por isso, e por todos os atributos que eu descobri de você, se assim eu posso dizê-lo, você, é que nessa noite você receberá o título de cidadão campineiro. Se não bastasse isso, eu tenho o orgulho de ter estudado em Piracicaba, feito odontologia na Unicamp, trouxe da Unicamp não só o diploma, mas a minha esposa Silvia, que deve estar nos assistindo, então fica aqui um beijo para a Silvia, ela mandou uma mensagem no seu celular, depois olhe no seu celular, ela tinha um compromisso, então trouxe o diploma e a esposa, então tem um carinho especial pela cidade de Piracicaba, e nos honra muito tê-lo aqui. Ao público que nos assiste também, o meu boa noite. Padre, você, o senhor, né, pela timidez que alguns sabem que ele tem, ele relutou muito que eu pudesse propor, ou que eu propusesse essa honraria. Ele, não, eu não quero, eu não sei se eu mereço. Várias foram as desculpas, né, para tentar que eu desistisse. Eu, firmemente, né, o bom brasileiro não desiste. Eu falei, não, você merece por tudo aquilo que você faz, né, o seu trabalho social, a pessoa que você é. E eu vou ler um pouco do currículo dele aqui. Mas é uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada, e uma pessoa que exerce o sacerdócio da melhor forma possível, de uma forma muito inclusiva, e coloca todo o seu dom à disposição ao bem da população, da comunidade, principalmente dos mais carentes. Nós, vereadores, nós temos aqui algumas funções. A principal, ou as principais, são de legislar, propor leis, e eu procuro ter muito critério nas minhas proposituras, para que eu não caia numa vala comum, não caia em algo que muitas vezes não é muito bem visto pela população, para as pessoas que nos acompanham no mandato, propor projetos que sejam inclusivos, que venham de acordo com o anseio da população, que tragam qualidade de vida para a população, enfim, projetos bons projetos. Fiscalizar, né, os gastos do executivo, a gente procura fazer isso de forma sistemática, e isso é uma obrigação nossa. E também nós temos aí a prerrogativa de propor algumas honrarias. Alguns, muitas vezes, querem desqualificar isso. Mas o vereador vai propor título de cidadão, mérito esportivo, mérito odontológico, médico, enfim. A justificativa, ela se faz necessária. Qual é o apelo, aquilo que nos motiva? Qual é a motivação? Nós pensarmos ali no âmago da sociedade, no seio da sociedade, pessoas que fizeram por merecer, entidades que fazem um trabalho assistencial, social, relevante, que nós temos que reconhecê-lo, e essa casa assim o faz. O seu projeto de decreto legislativo, é um projeto de lei, que é o 180 de 2019, ele passou aqui, os senhores hoje, as senhoras, estão aqui no assento dos vereadores, e os nobres vereadores votaram esse projeto de iniciativa minha, e esse projeto foi aprovado por unanimidade. Então, sinta-se, de alguma forma, não foi sabatinado, mas foi colocado à prova o seu nome, e é um quórum qualificado, mais de 2/3, são mais de 22 vereadores, mas houve unanimidade no voto, e você assim foi contemplado
Isso me deixa muito honrado. Então, isso não é feito de forma aleatória, né? A gente tem um critério, e hoje a gente deve ter critério, porque tempos atrás se propunham algumas honrarias e as pessoas sequer vinham aqui recebê-las. Então, se aqui estamos hoje, se você conseguiu reunir numa noite de quinta-feira pessoas que são, né, do seu convívio, pessoas que o querem tão bem, é porque eu acho que eu acertei nessa escolha. Então, eu fico lisonjeado. E sempre digo que, apesar do rito, né, a gente está aqui numa reunião solene que tem todo um rito, eu acho que a gente tem que levar essa reunião de uma forma descontraída, né? E digo reiteradas vezes que os homenageados são vocês, mas os presenteados somos nós, da gente poder fazer, né, entregar essas honrarias. Então, eu fico muito feliz de ter vindo das minhas mãos essa propositura e hoje estaremos materializando, né, com um diploma de título de cidadão campineiro. Sua cidade natal deve estar muito orgulhosa de você, Piracicaba, e Campinas também se orgulha, porque a partir do momento que você receber, você já se torna um cidadão campineiro, tá bom? Então, fico muito feliz por isso. Essa casa de leis, a gente também tem que contextualizar um pouquinho, né, o lado político. Nós estamos vivendo um momento político muito difícil, né, no nosso país. Se não fossem já todas as mazelas que nós passamos, né, problemas que nós temos no nosso país, um país em desenvolvimento, ainda nós temos a classe política desacreditada, a política banalizada, e as pessoas que se permitem a vida pública, se colocam seu nome à apreciação da população de uma urna, elas muitas vezes são questionadas, muitas vezes nós sofremos aí algumas falas que não são muito boas de serem escutadas, cobranças que nós não devemos, mas pagamos por aqui estarmos fazendo parte de uma Câmara Municipal, mas eu acho que a gente ainda tem que ter muito orgulho daquilo que a gente faz, honrar tudo que nós tivemos em termos de formação, né, do caráter, de valores, de princípios, e aqui desempenhar o nosso papel como um bom legislador. Mas não é fácil, os senhores que aqui estão, as senhoras, a gente muitas vezes tem essa pecha do político, né? Eu que tenho formação na área médica, sou dentista, sou médico, né, tenho mestrado, tenho doutorado, e eu hoje sou vereador, não sou mais nada. A minha vida pregressa, ela se transformou em apenas um vereador, que muitas vezes não agrada a alguns, muitas vezes agrada a alguns e desagrada a outros, enfim. Mas nós temos que ter a convicção daquilo que a gente faz, votar os projetos, né, de forma imparcial, estudá-los. Eu tenho o cuidado, a preocupação de estudar todos os projetos e vir aqui votar e ter argumento para justificar o meu voto. Então, isso eu faço com a maior tranquilidade. Tenho procurado colocar o meu mandato à disposição da população, sem privilegiar locais, mas sempre olhando com bons olhos a nossa região. Isso é algo que eu tenho feito e sempre que solicitado sou, tenho procurado ajudar e honrar. Mas essa casa, muitas vezes, temos aqui debates acalorados e sempre prego e falo aos meus pares que os debates eles devem ficar na ótica apenas da divergência de ideias, nunca passar para o lado pessoal, para que tenhamos aí bons debates, né, bons embates e a aprovação de bons projetos. Então, essa é a contextualização daquilo que acontece aqui. Temos um cenário nacional um pouco obscuro, mas eu acredito que a gente vai superar tudo isso e com muita sabedoria, com muita parcimônia e com muita fé, tudo isso será resolvido a bom tom. Feito isso, padre, eu vou colocar aqui a justificativa que me foi passada, mas não foi por isso que eu propus, foi pela pessoa que você é, pelo que eu conheci do seu trabalho,
mas nós temos que citar aqui o currículo do padre Marco Antônio Amstalden. O padre Marco Antônio Amstalden é filho de Benedito Amstalden, em memória, Maria Conceição Ferraz Amstalden, também em memória. Nasceu em Piracicaba no dia 16 de junho de 1968, tem mais 3 irmãos, o Francisco, que aqui está. Francisco, seja muito bem-vindo. O Paulo e a Nazaré. Realizou seus estudos nas escolas estaduais em Piracicaba, Barão do Rio Branco, Dom Jorge Cury, Professor Augusto Sais, Professor Sudminuti e Colégio Piracicabano. Estudou iniciação musical e violoncelo na Escola de Música de Piracicaba, bem como participou do coral infanto-juvenil da mesma escola. E aí não foi motivo de surpresa, né? Esse vozeirão que você tem já vem daí, né? Lá de trás, lá da escola. De família tradicionalmente católica, foi batizada na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Piracicaba, onde recebeu todos os sacramentos da iniciação cristã. Nesta mesma paróquia, seus pais receberam um matrimônio. Por isso, sua formação cristã se deu no ambiente franciscano capuchinho. A sua vida, desde a infância, foi marcada fortemente por 2 realidades, a igreja e a música. Ao participar das missas na paróquia, estava sempre atento ao rito litúrgico, desejoso por entender tudo aquilo que se celebrava. Ficava sempre impressionado com as cerimônias da Semana Santa. Por outro lado, também o canto litúrgico lhe chamava muito a atenção, juntamente com o grande órgão de tubos que era executado nas grandes missas solenes. Ainda dentro da mesma paróquia, aos 10 anos de idade, passou a residir próximo da comunidade do Lar Franciscano de Menores. Nessa comunidade, atuou por 10 anos participando da vida sacramental, da catequese para a primeira Eucaristia e crisma, juntamente com equipes de canto litúrgico. Na convivência franciscana, participou por vários anos de encontros vocacionais que eram realizados pelo Secretariado Vocacional dos Frades Capuchinhos em Piracicaba. Após estes encontros, fez uma experiência vocacional por 1 ano, em 1989, com os capuchinhos na cidade de Birigui, São Paulo, morando na fraternidade Nossa Senhora de Fátima. Ao final daquele ano, retornou a Piracicaba para o convívio familiar. Na tentativa de recomeçar a vida profissional, buscou junto aos salesianos um trabalho, quando foi convidado a realizar novamente uma experiência vocacional com os salesianos em uma de suas obras sociais. No início de 1990, mudou-se para a cidade de Sorocaba, realizando ao longo daquele ano um trabalho junto à obra social PROSAM, Projeto Salesiano de Assistência ao Menor, além de participar das atividades da paróquia e do Colégio Salesiano São José. No final de 1990, novamente, deixou a experiência vocacional, voltando a Piracicaba. Em 1991, começou a trabalhar na Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, no setor cultural daquela instituição, onde permaneceu até 2005. Nesta universidade, realizou seus estudos de filosofia e participou ativamente de muitas atividades acadêmicas, culturais e ecumênicas, junto aos metodistas. Incentivado a estudar canto lírico, buscou desenvolver a técnica do canto para bem cantar. Assim, tanto em coro como solista, cantou em diversos recitais, concertos, corais, em diversas realidades, chegando a cantar com o Madrigal Unimep, diversas obras, e a participar do Encontro Mundial de Corais Sacros na Suíça, em 1997. Ainda no campo artístico, foi convidado a participar do grupo Andaime de Teatro da Unimep, auxiliando na parte musical. Com esse mesmo grupo, se apresentou na Itália em 1999, onde se realizaram pesquisas sobre a montagem de uma nova peça que tratava da colonização dos tiroleses na cidade de Piracicaba. Assim, sua vida foi marcada fortemente pela fé e pela música.
Como salmista na Catedral de Santo Antônio, em Piracicaba, sentiu novamente o desejo de retomar o caminho do sacerdócio. Para nossa alegria, viu, padre? Olhando para as primeiras motivações vocacionais, buscou discernimento e orientação espiritual e ingressou em 2006 no Seminário da Imaculada de Teologia da Arquidiocese de Campinas, onde cursou teologia na PUC de Campinas. No campo pastoral, realizou trabalhos nas paróquias Nossa Senhora do Patrocínio, em Montemor, Santa Cura d'Arce, em Campinas. Foi ordenado diácono no dia 20 de dezembro de 2009 por Dom Bruno Gamberini, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em Campinas. Nesse dia, foi nomeado para a paróquia São Miguel Arcanjo, em Sumaré. No dia 4 de junho de 2010, pela imposição das mãos de Dom Bruno Gamberini, foi ordenado presbítero da Arquidiocese de Campinas, na Igreja Divino Salvador. Foi nomeado administrador paroquial da paróquia São Marcos, o Evangelista, em Campinas, no dia 5 de janeiro de 2011. Em 2013, foi nomeado pároco da mesma paróquia. E, no dia de ontem, Padre Marco completou 3 anos na paróquia de Santana. Então, peço aqui uma salva de palmas para o nosso pároco. Padre, pelo exposto aqui, eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus por ter colocado essa vocação no seu coração. E segundo, a você por ter perseverado e hoje está aí uma pessoa abençoada, iluminada, passando para aqueles que mais precisam algo bom, né? Uma mensagem, isso, me fugiu a palavra, uma mensagem de otimismo, de esperança e de fé. Muito obrigado por ter aceito ser aqui homenageado. Muito obrigado a todos. E neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao padre Marco Antônio Amstalden. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.817, de 20 de setembro de 2019, concede a Marco Antônio Amstalden o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 27 de fevereiro de 2020, assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e o vereador Paulo Haddad, autor da honraria. Convidamos à tribuna, neste momento, o padre para seu agradecimento. Também, se não alcançar, eu falo forte, vocês me escutam, né? Bom, vereador Paulo Haddad, quero agradecer aí esta honraria, sem ser de fato merecedor, né? Mas agradeço a gentileza, o carinho, a amizade. Eu tiro muito sarro dele quando ele está no altar comigo, né? Mas
quando vejo lá na igreja, eu falo, vai chover hoje, né? Vai chover, né? E, de repente, desaba o tempo lá, né? Obrigado também a Silvia, né, pela também amizade, né? E agradeço em seu nome também todos os vereadores dessa casa, né? Foi unânime, então, puxa vida, o nome é forte, né? Tem peso. Então, muito obrigado também a essa Câmara, a sua assessoria, a todos, né, vocês que trabalharam aí com alguns meses, aí a gente tem se falado, né? Muito obrigado a toda a sua assessoria, né? Pessoal que trabalha junto no gabinete do vereador. Bem como também agradeço a cada um de vocês que vieram participar conosco nessa noite, né? São os amigos de antes e de agora, né? Amigos dessa caminhada de fé, de paróquia, também amigos lá de Piracicaba, em que nós somos unidos pelo vínculo da música, né? Quando lá éramos crianças, Silvia, sua família toda, por meio do meu irmão, sempre estávamos juntos, sempre estávamos próximos, de uma forma ou outra, pelo vínculo da escola de música, né? E aí então eu chamei-os, se poderiam vir hoje transformar essa noite campineira, deixá-la também com um pouco assim de ar piracicabano, né? Eu gostaria de pedir a vocês para a execução da primeira música, que eu escolhi para abrir também essa fala, esse agradecimento, para que nós apreciássemos uma música que todos nós conhecemos, mas que de início vai ser apenas tocada, né? Se alguém quiser cantar, pode cantar, né? Pode ter a certeza de que vai ser um bonito coro. Então nós vamos ouvir, eu não me lembro o compositor, quem é? Mas chama-se Rio de Lágrimas, que é muito cantada por Sérgio Reis, né? Tião Carreiro e Piraci Lorival, que são os compositores da música. Então vamos ouvir. Então, a composição do trio é o fagote, meu irmão, o violino, o Celso. A Silvia vai tocar oboé. Eu não sabia se era flauta ou oboé. A Silvia e meu irmão são músicos na Sinfônica, aqui de Campinas, e o Celso, esposo da Silvia, é da área jurídica, mas também um grande apreciador, um grande executor também de violino.
Todos conhecem, né? Pois é. Mas diz que essa música, quando foi composta, ela não foi pensada no Rio, lá em Piracicaba. Segundo ouvi dizer, foi uma música composta para um chamado Rio Piracicaba, que existe em Minas Gerais. Eu não sei se é verdade. Enfim, nós piracicabanos roubamos a música. Muito obrigado. Bom, não podia então deixar de, nesta fala, ter, então, além dos agradecimentos, né, a presença também, um pouquinho da música, daquilo que rege também a minha vida, como foi falado nesse currículo. E na leitura do currículo, a gente às vezes parece que esquece de algumas coisas e se lembra na hora que foi falado, né? E a gente olha a vida da gente como uma vida muito dinâmica, né? Assim, com muitas coisas. Aí o Paulo disse assim, eu não sabia que você teve idas e vindas, né, para o seminário. É verdade, né? Teve momentos, sim, que eu não me sentia maduro, nem preparado para esse chamado, né? Então, eu costumo dizer assim, eu não tive alguns falam vocação tardia. Não é vocação tardia, é uma vocação postergada, né? Porque ela começou desde pequeno. Ocorre que eu que interrompi. Mas até que então, no dia 31 de janeiro de 2006, eu me mudei de Malicuia para Campinas. Eu vim a Campinas pelo fato do meu irmão morar aqui, vim assistir aos concertos, a vida da orquestra, fui conhecendo pessoas, vim à Unicamp, fazia aula assim como convidado apenas, né, da cantora Anisa Tanque, ela que cantou o hino. Foi impossível não reconhecer a voz dela ali naquela hora. Hoje já muito doente, debilitada, já completamente apagada, uma pena muito grande esta mulher se encontrar hoje nesse estado, né? Uma mulher de muita produção, de muito talento, e ela me disse assim, olha, já que eu não consegui fazer de você um cantor, pelo menos você não esqueça de colocar esse talento que você tem a serviço, porque você vai ser cobrado por Deus. Eu falei, tá bom, né? Se a senhora está dizendo isso, é uma profecia. Eu falei, então é melhor a gente tratar de não abafar este dom, né? E então, tendo esse convívio, eu participava das missas às vezes que vinha, ou na catedral, ou na Igreja Divino Salvador. E tinha um pouco de convivência aqui em Campinas, né? Não era muito, mas... E tinha um grande amigo, tem um grande amigo, o Padre Norberto. O Padre Norberto, ele foi também capuchinho em Piracicaba. Ele passou por lá e foi lá onde eu o conheci e firmei uma grande amizade com ele. Ocorreu então que, em contato com ele, eu fui conversando, né, e dizendo para ele, olha, tem uma coisa que não me deixa inquieto, eu não consigo deixar da ideia de ser padre, eu não entendo, né? Já faz tanto tempo já que eu deixei a vida de seminário, vivendo na universidade, tantos afazeres, tantas coisas, mas para mim era sempre um prazer de nós estarmos trabalhando na igreja. Então, até que um dia, lá na catedral, em Piracicaba, o Padre Otto, quando ele fez, o ano passado, 50 anos de sacerdócio, eu disse a ele, falei, o senhor é o motivador do meu retorno ao seminário. Ele olhou para mim, né? Falei, o senhor não imaginava que depois de velho ia ter que escutar isso, né? Mas que bom o senhor ouvir isto. Porque um dia, conversando com ele antes da missa, como eu fazia, eu gostava de conversar com ele, um padre muito inteligente, um acadêmico, de uma grande expressão, de uma grande oratória, eu gostava muito dele. E conversando com ele, ele disse para mim, vamos ver se você não retoma a vida do seminário. Falei, olhei para ele e falei, mas
O que significa isso? O que ele está querendo dizer com isso? Né? E naquela missa, o tempo todo aquilo martelando, e aquilo continuou martelando. E daí eu até fui procurar o seminário em Piracicaba, mas aconteceu que ficou sem bispo na época. Então, o bispo sem bispo ficou meio difícil de entrar. E aí então eu conversei com o Norberto, e ele falou, né, venha, você quer entrar aqui? Né? Eu falei, quero. Aí então me falou meu nome para Dom Bruno, teve um processo todo, eu fui acompanhado por quase um ano todo conversando com meu ex-reitor, o padre Cláudio Menegas, e ali fui todos os meses conversando com ele, me orientando, e até que então, um dia eu liguei para ele e falei assim, como é? Tem fumaça branca nessa chaminé ou não tem? Né? Ou seja, vou ou não vou poder entrar nesse seminário? Ele disse, sim, a chaminé está branca, a fumaça está branca. Eu falei, que bom. E aí, então, foi uma reviravolta na minha vida, porque minha mãe já havia falecido e meu pai também já havia falecido. Que, aliás, hoje, 25 anos do passamento da minha mãe. Então, naquele dia, né, comecei a me preparar para a mudança a Campinas. E aí, numa manhã de sexta-feira, 31 de janeiro, eu vim para Campinas e Malicuia. Um amigo me trouxe e o carro veio cheio. Eu falei assim, nossa, né? Uma mudança para valer. Mas numa incerteza, numa insegurança muito grande. Eu falei assim, não sei, né? O que vai ser? Aí naquele dia, de manhã, aterrisei no seminário do São Quirino, na teologia, onde ainda é hoje, graças a Deus. Ali à noite, começaram as missões, as santas missões populares que nós seminaristas fazíamos. E, de repente, eu me vi numa região de Campinas, Paulo, que eu dizia, eu estou em Campinas? Não pode ser. Eu estava muito longe do centro de Campinas, uma região que eu jamais imaginava que existia. Era lá na região do Campo Grande. E aí, à noite, estava meio chovendo, teve a missa de abertura, eu me sentia um peixe fora d'água, naquela noite. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Da noite para o dia, uma mudança 180 graus, uma guinada muito grande na minha vida. Né? Imagine, depois de anos e anos, aquela noite eu voltei a usar túnica. Imagina, eu me sentia desengonçado na túnica. Né? E, de repente, me vi naquela situação e naquele lugar, lá no Jardim Rocinho, eu fiquei, e teve noite que eu cheguei a chorar. Eu falei assim, não é possível, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Meu Deus, que desafio. Mas durante o dia ia eu lá, né? Com as minhas convicções do chamado, da vocação, do trabalho, saía pelas ruas, ia visitar as pessoas nas casas, fazia esse trabalho, me deparava com a dor, o sofrimento das pessoas, as angústias. À noite nos juntávamos todos para rezar. Então foi um reavivamento da vocação. E ali, depois, passado aqueles dias, eu fiquei refletindo, falei, olha, Deus me pôs à prova. Você quer realmente ser padre? Você quer realmente viver esse chamado? Então, olha onde você vai cair. Olha onde você vai entrar. Porque era grande o desafio. Ali naquela região do Campo Grande, você conhece, né, Pesuto? Então, depois, nos anos seguintes, outras missões, e depois começou a faculdade. Terminaram as missões, começou a faculdade de teologia. Então, que a filosofia eu fiz lá em Piracicaba. Aliás, eu fiz a filosofia já garantindo que eu pudesse fazer a teologia depois. Aí, na primeira ida para a PUC, eu falei assim, nossa, eu tenho 4 anos para fazer esse caminho todo dia. Meu Deus, será que eu vou aguentar? Porque eu já tinha 36 anos de idade. Não era como os outros, que tinham menos. Embora tinha gente ali também. Tinha mais 2 colegas, o padre Dalmir e o padre Walter, que nós tínhamos a mesma idade praticamente. Eu falei, bom, olha, digo a vocês, o tempo passou.
a vivência de seminário, a vida do clero de Campinas, fui conhecendo, fui me adaptando, sofremos com a morte de Dom Bruno, né, eu era recém-ordenado por ele, fazia 1 ano apenas, todas as mudanças que foram acontecendo, o tempo da vacância, depois com Dom Ayrton, novamente o tempo de vacância, expectativa, a paróquia, eu estava então lá, fui nomeado por Dom Bruno para Sumaré, naquela paróquia de São Miguel Arcanjo, também, como eu dizia para o povo, falei, olha, eu passava aqui antigamente na Anhanguera, de ônibus, indo para Piracicaba, e eu olhava aqui para esse bairro e jamais imaginava vir morar aqui, né? E fui morar lá no Matão. Ali com o padre Dalmírio, fomos aprendendo a ser diácono, depois a ser padre. Aí Dom Bruno me vem com uma surpresa. Toca, já tinha celular na época, né? Tocou o celular, eu estava dirigindo. Eu estava em plena Moraes Salles, eu me lembro até do lugar. Marco, Padre Marco, aquele jeito de Dom Bruno, né? Ele falava, né? Dom Bruno, que alegria ouvi-lo. Eu espero que a sua alegria seja realmente o que você vai ouvir. Eu falei, minha Nossa Senhora, o que o senhor vai me dizer, né? Aí, ele, olha, você vai sair, você sabe que você vai sair de Sumaré, né? Eu falei, já estava desconfiado. Pois é. Tem ideia para onde vai? Eu falei, não sei. Ele falou, é ali perto de você mesmo. Eu falei, é mesmo? Imaginava, né, aonde que eu ia, né? Aí ele disse bem assim, você vai para o São Marcos! Para o São Marcos, aquele jeito que Dom Bruno falava, né, ele entusiasmado na voz. E eu sumi o meu chão, falei assim, mas aonde que o senhor vai me mandar? Né? Porque eu não sabia que então o padre de Lácio ia sair de lá, né? E eu sabia do desafio que vinha pela frente. Aí eu lembrei lá daquele primeiro momento das missões. Presta atenção onde você vai entrar. Tá bom. E fomos para o São Marcos. Com toda a inexperiência, com toda expectativa, eu sabia que muito mais que cuidar do povo, eu tinha uma obra para fazer lá. E ela, né, Luciana, arrancou nossos cabelos, quantas noites nós sentados ali, pensando, Valdeci junto, né, enchendo as paciências dos demais, né, Givelda, do Zico, que era vizinho da nossa igreja, né, até chegar em você, né, de modo que nós fomos ali trabalhando, fomos ali construindo, fomos tentando unificar, expandir, enfim, nós fomos vivendo, construindo uma história ali no São Marcos. De modo que hoje eu tenho um orgulho de ver aquela matriz, né, loucamente começada pelo padre de Lácio, mas depois tão importante o sonho que ele tinha, que nós pudemos continuar esse trabalho. Daí fomos fazendo, construímos a outra comunidade, a Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, hoje está bonito lá, tudo asfaltado, né, urbanizou bem. Fomos lá na CDHU, que desafio, a CDHU. Né, Dr. John acompanhou também, junto com Dona Jane, acompanharam também a nossa história pelo São Marcos, vocês que são os criadores do projeto Primavera, né? Tanta educação, tanta gente que passou por lá, né? Graças a vocês, tanta gente hoje bem encaminhada. E também dando apoio. Então, foram muitas obras acontecendo e muitos desafios, vivendo, chorando, rindo com o povo, comendo na casa do povo, fazendo-me ali, né, conviver com esse povo. E ficou essa memória, essa lembrança, esse carinho deles comigo, eu com eles, e a gente deixou a obra lá. E o outro está lá, continua, né, quebrando a cabeça também.
quebrando a cabeça também. Mas está lá, né? Então, aquilo a gente passa, né? E a gente vai vendo as obras todas que a gente vai realizando, fazendo, mas a gente não faz sozinho, a gente faz com o povo, né? Então, naquela realidade, naquele lugar, o que eu mais vi foi gente humilde, né? Gente humilde, trabalhadora, honesta, gente que anseia pela vida, gente que trabalha pelo bem, gente que busca na sobrevivência da humildade toda a forma de vivência, de vida, né? Quantas coisas ali fizemos juntos, quantos trabalhos, quantos momentos de oração, procissões da madrugada, né? Fizemos nesse tempo também de quaresma, festas, vamos fazer, vamos ali, e sempre acreditando. Então, aquele momento, né? Pessoas humildes, né? Pessoas que sentavam à calçada para conversar, que sentavam à beira ali das ruas para prosear, né? Mineiros, nordestinos, a grande maioria dos que lá moram, né? Então, isso inspirou também uma música em que o Vinícius de Moraes e o Chico Buarque de Holanda, eles compuseram essa música e que a gente vai cantar um pouquinho. Gente humilde, que vocês conhecem, que vocês sabem também. Nós não fizemos ensaio, então eu espero que dê tudo certo, viu? Tem certos dias em que penso na gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a tudo quando passa no subúrbio. Eu muito bem vindo de trem de algum lugar, aí me dá dessa gente, inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, uma alegria que não tem onde encontrar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. É isso. E de gente humilde se faz todos os lugares por onde nós passamos. Até que então, no dia 26 de fevereiro, antes, uma conversa com Dom Ayrton, ele disse, é preciso mudanças de paróquia, o senhor aceitaria mudar? Eu falei, aceito, sem problema, o senhor está pedindo, né?
Já tinha falado um não para o bispo, era melhor não dizer outro, né? Que paga um preço, viu? Paga preço, paga caro. Aí, então, nós fomos para Souzas. Quando ele disse para onde eu ia, eu também gelei. Falei, aonde? Né? Souzas, né? Porque, né, era um lugar que eu tinha ido quando jovem, quando não morava aqui, morava em Piracicaba, a gente ia, passeava. E, de repente, né, fazia ensaios lá com o Júnior, para as missas dos Santos Olhos, na catedral e tal, e, de repente, também nunca imaginava estar lá e acabei. Hoje sou padre lá, né? E lá também estamos fazendo nossa história, construindo a nossa vida, o nosso ministério, vivendo o nosso chamado, na comunhão com o clero, na vida de paróquia, na vida da cidade, cada vez mais nos inserindo na vida de Campinas. Afinal, já são 14 anos aqui. E estamos lá fazendo os nossos trabalhos, conhecendo vocês que aqui estão, nos tornamos amigos com todos. Sinto que a paróquia é uma paróquia viva, de forças grandes. Muita gente também ama a igreja, todos vocês que aqui estão, tenho certeza que têm esse sentimento e representam aí a nossa paróquia, vocês que vieram, né? Bem como também os que vieram do São Marcos, representando também a paróquia São Marcos, os outros amigos, né, com quem a gente convive. E estamos fazendo essa história. E aí, então, a questão, né, o que eu fiz para receber o título de cidadão campineiro? Ficou uma dúvida, será campineiro, será campinense, será campinense, será campineiro? Então, alguém achou por bem conceder o título. Eu agradeço e sinto que não mereço, não é? Eu não fiz nada, não é? Mas uma coisa é certa, a gente se envolve. Não é uma simples passagem. A gente se envolve. Não se faz de indiferente. E agora, ainda mais com a campanha da fraternidade, o apelo da igreja, não nos fazermos indiferentes uns aos outros. E a gente não faz. Nós, padres, não nos fazemos, né? Nós acompanhamos, vivemos a vida do povo, sentimos, rimos, choramos, alegramos, nos frustramos, caímos, levantamos, mas um só é o propósito, é Jesus Cristo. É Ele, é por meio dele que nós todos aqui estamos hoje. Se eu recebo esse título, é por Jesus Cristo, porque Ele permitiu que nós os tornássemos amigos, irmãos, companheiros, né? Que nós os tornássemos convivas, né? E é bom, Jesus Cristo sempre nos une, Jesus Cristo sempre nos dá essa alegria, Jesus Cristo nunca nos causa desgosto, Ele nos põe à cruz, mas como diz o velho ditado, não é uma cruz que ninguém consegue carregar. Nós carregamos, basta que a gente aprenda a carregar essa cruz pela opção que nós fazemos. Então, eu agradeço, diante da leitura do currículo, quanta coisa da minha vida, dinâmica, graças a Deus, quantas coisas eu pude fazer olhando o passado, quantas atividades, quantas pessoas eu conheci, na universidade. Isso foi muito grande, muito profundo. Tenho contato com muitos de lá até hoje, grandes pessoas. Aqui em Campinas, quantas pessoas também conhecidas do meio artístico, da vida da igreja, outros amigos. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que Deus concede essa bênção, Deus concede a nós uma alegria muito grande. Eu acho que todos nós temos mais a que valorizar aquilo que Deus nos concedeu. E Deus me deu a capacidade, a inteligência, a comunicação, justamente para servi-lo. A hora que eu ficar gaga, aí então a gente se recolhe, né? Mas enquanto nós pudermos, nós vamos fazendo, nós vamos acontecendo. E como eu disse ontem lá na comunidade, né, Nossa Aparecida, eu disse a eles, para que Jesus apareça e eu desapareça, né? Eles deram risada, né? Mas essa é a verdade. A gente não faz para nós, a gente faz para os outros, né? Então é isso, Paulo. Eu agradeço, viu, teu empenho, agradeço a Câmara, agradeço a todos vocês
e na certeza de que juntos continuamos a caminhar. Peço a Deus que dê saúde a todos nós, que continue a nos proporcionar bons momentos juntos. Deus nos dá momentos assim, a gente encontra momentos difíceis, mas a gente tem, eu acho que na nossa vida, momentos mais felizes do que momentos tristes, né? E aproveitando este parlatório, esta casa, eu digo, repito as palavras de Ulisses Guimarães: temos ódio e nojo da ditadura. Que assim seja. Desculpe os campineiros, mas não poderia também deixar de cantar uma música que, na verdade, é uma música tão popular que se tornou o hino de Piracicaba, e que todos nós sabemos cantar, todos nós nos alegramos, né? E que nós vamos, para finalizar essa fala, cantar essa música que sempre nos traz a alegria e a saudade de um filho que fica longe, mas não esquece dela. Se vocês souberem cantar, pode cantar. Uma saudade que punge e mata, que sorte ingrata, longe daqui, em um suspiro triste sem termo, vivo no ermo, desde que parti. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Tá muito alto. Plagas que vale a sorte, prefiro a morte junto de ti. Amo teus prados, os horizontes, o céu e os montes que vejo aqui. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Vejo estranhos, meu berço amado, tendo a teu lado o que perdi. Poucos se importam com teu encanto, que eu amo tanto desde que nasci. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar
não fosse Piracicaba, eu também não estava aqui. Então a gente não pode esquecer que agora eu passei a ter dupla personalidade. E com a palavra o vereador Paulo Haddad para as suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Ufa! Agora que, depois que eu li o currículo todo dele, eu não sabia dessa formação, né, em música. Não, e às vezes, é que acho que você nunca reparou, mas quando a gente começa a cantar os hinos lá da igreja, eu estou quase roxo, eu estou quase explodindo, e ele cantando num tom alto, tranquilo. Agora que eu sei, porque eu não vou chegar nunca lá no tom dele, né? O Padre Marco, parabéns, foi uma noite muito feliz, uma noite festiva, como eu sempre digo que tem que ser essas entregas de título, de algumas outras honrarias, medalhas, enfim. É sempre um motivo de satisfação e alegria. E você e o Francisco, a Silvia e o Celso, eles coroaram a nossa noite, trouxeram muita alegria. E nós, tirando todo o rito, que eu sempre falo que tem que ter, foi uma noite maravilhosa, uma noite mais do que alegre, uma noite mais do que feliz. Mais uma vez aqui agradecer a presença de todos, na pessoa do Alair. Eu quero agradecer a presença de todos os amigos do Padre Marco, o Padre Pesuto e o Henri. O Pesuto eu tive o prazer de participar na semana retrasada da missa e já o parabenizei pela homilia, enfim. São amigos queridos. Isso que ele está recebendo hoje é extensivo a vocês. De alguma forma, vocês contribuíram dentro da sua fé, da fé de vocês, para que ele pudesse estar representando-os aqui no dia de hoje ou na noite de hoje. Então, sintam-se homenageados também. Tá? Na pessoa da Sônia, da Soninha, nossa querida Soninha, que tem um trabalho também dentro da igreja, da nossa paróquia, saudar todas as mulheres que aqui estiveram, a Virgínia também, para não ficar enciumada, viu, Virgínia? Que é uma amiga muito antiga, foi secretária. Eu, logo no começo da profissão, se me permite, a mãe dela foi minha paciente, eu tenho um carinho, né, especial, onde ela está, com certeza ela vai estar nos olhando com bons olhos, uma pessoa iluminada, abençoada, e deixou essa pessoa maravilhosa aqui, né? Então, sinta-se também na sua pessoa, todas as mulheres aqui saudadas e homenageadas. Então, é um prazer tê-los aqui hoje. Padre, só para, agora acho que você já sabe, mas o Jardim Rocinha era metade da João Boy Dunlop, tá? Para lá ainda tinha mais 50%. Então, por que eu falo isso? Campinas é um grande desafio, né? Uma cidade de mais de 1.200.000 habitantes, e às vezes eu brinco, e as pessoas acham que eu não estou falando sério, mas eu estou. Eu falo que se eu fosse sorteado hoje para ser prefeito de Campinas, eu ia pedir para sortear outro, porque eu acho que os desafios são muito grandes, e a responsabilidade é maior ainda. Então, ser padre, levar a palavra, né, me faltou a palavra mensagem, levar essa mensagem de paz, de otimismo, de conforto às pessoas, não deve ser fácil também. Né, esse sacerdócio, ele tem que ter uma vocação e tem que ter um desprendimento muito grande. Então, parabéns a vocês que lutam, labutam e fazem com que a vida das pessoas se torne um pouco mais feliz, né, e que eles aceitem, muitas vezes, as suas chagas e que consigam continuar com a fé e superando todas as dificuldades. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Alan, nosso fotógrafo, muito obrigado. Ao Cristóvão, que é o nosso sonoplasta. Ao Luiz, da TV Câmara. O Bruno e a Érica, do cerimonial, pessoas também maravilhosas, do nosso convívio, profissionais de primeiro naipe.
A Mariana, que está nossa intérprete de Libras, muito obrigado. Viu? Prazer tê-la aqui com a gente. As minhas meninas da Copa, a Geni e a Vanilda, que estão lá atrás nos assistindo, que serviram a água aqui para a gente, padre. Ao meu pessoal do gabinete, a Célia, o Júnior e o Camargo, obrigado também, porque a gente tem que ter uma equipe que trabalha duro para que as coisas saiam da melhor forma possível. E quando eu era novinho, não faz muito tempo, meu pai me fazia, conhece meu pai, Dr. Jamil, ele me fazia decorar algumas poesias. Eu achei, fazendo uma analogia bem simples aqui, se me permite, uma das que eu decorei lá atrás, não sabia nem por que eu ia usar, mas falei, um dia eu vou usar. Né? E eu acho que hoje ela cabe bem. Ele dizia o seguinte, que existem pessoas que são como as velas, elas desgastam-se brilhando para dar luz aos outros. Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu empenho e pela sua dedicação. E dessa forma, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e dou por encerrada essa nossa reunião solene. Misericórdia. TV Câmara, Campinas.